Pronto, então, a doutora Adriana Monteiro é obstetra e ginecologista, formada em medicina pela UFBA, fez residência médica no SUS Bahia, no Hospital Roberto Santos, é instrutora do Alço Brasil e é fundadora da equipe luminária de assistência humanizada ao parto. Então, pode começar a aula de cesárea, e aí qualquer coisa a gente fala aqui no microfone. Muito bem, queria agradecer a todos vocês da Lagoba, em especial Jéssica, que estava mais em contato comigo esses dias. Eu adoro estar com vocês, eu acho que a gente pode mudar, enfim, mudar a obstetrícia e mudar a medicina falando com os estudantes, né? Então, mesmo estando na faculdade, né, já fui professora daí também, fico feliz e honrada pelo convite de sempre. Vamos falar sobre cesárea. Vamos lá, gente. O que é cesárea? É uma cirurgia para extração fetal, certo? O conceito é um procedimento cirúrgico que consiste em incisão da parede abdominal, laparotomia, útero, esterotomia, com a finalidade de retirar o concepto. Existem relatos da sua realização que remontam lá pelo ano 1000 depois de Cristo, tá bom? Existem relatos anedóticos, relatos de que se fazia principalmente depois que a mulher morria para se salvar o bebê. A partir de 1500 até 1800 é que se começou a fazer mais cesáreas para salvar bebês de mães mortas, e a partir de 1800 é que com as técnicas anestésicas e cirúrgicas, né, que a gente tem aquela revolução da cirurgia, no geral, é que a gente começa... Vixe Maria, é que a gente começa a realmente ter cirurgias mais bem feitas e melhores do ponto de vista de sobrevivência da mulher, tá? Então, muitas vezes, o que fazia a gente não fazer uma cesárea é porque a mulher não sobrevivia e a criança, às vezes, já nascia muito ruim. Mas, desde 1800, perto de 1900, é uma cirurgia que salva mães e bebês. Ela começou a ser mais difundida a partir de 1902, com a melhora, assim, da técnica cirúrgica focada para ser uma cesariana, uma cirurgia obstétrica, porque era feita por cirurgiões gerais. E aí, os obstetras começaram a desenvolver, Fanistil, essa galera que a gente vê que dá nome às técnicas, começaram a desenvolver formas de fazer a mulher sobreviver mais. Então, o foco da cesariana era sobreviver a mãe e o bebê. Não era mais somente fazer o bebê sobreviver, como era até 1800 e bolinha. No Brasil, foi responsável por uma melhora na taxa de sobrevida das mulheres. Então, o fato da gente ter as nossas avós vivas, muito do advento da cesariana e da hospitalização do parto. Por quê? Porque até a década de 40, 50, as mulheres morriam, na maioria das suas vezes, por causas obstétricas, sejam do parto ou do aborto, complicações desses dois momentos. Então, se você falar no IBGE, a maioria das mulheres brasileiras tinham uma vida de aproximadamente 40 a 45 anos. A gente, hoje em dia, vive, segundo o IBGE, até os 80, 82 anos. Muito advém disso, da hospitalização do parto, da realização de cesarianas. No entanto, no Brasil, a ordem natural das coisas está invertida. Em 2016, o Sistema Único de Saúde realizou 55% dos partos cesarianas, perdendo apenas para a República Dominicana. Ou seja, o Brasil é mestre de cesárea, só perde para a China e alguns outros países em subdesenvolvimento, tá? Para ter uma melhor noção do exagero, a taxa de cesáreas na Europa é de 25%, nos Estados Unidos de 32%. A OMS alerta que a situação já é vista como uma epidemia. Esse é um dado da Febrasgo, na nossa federação, de 2018. Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, dos planos de saúde, 84% dos partos nos hospitais particulares são cesarianas. Eu não consigo conceber como é que isso é normal. Eu não consigo conceber que necessariamente eu preciso de uma cirurgia para fazer as pessoas nascerem. Né? Não consigo. E aí, minha gente, vem aquela velha discussão de qual é a taxa que seria a melhor taxa previsível de parto cesariano para trazer menor mortalidade materno-fetal. Então, assim, gente,
Quando a OMS, os estudos, etc., todo mundo calcula qual seria a taxa ideal de cesariana, não é um número aleatório tirado no escuro. É o número de cesáreas necessárias para mais salvar vidas do que ter riscos. Então, salva mais vida do que o risco que a cirurgia traz, certo? A OMS, em 1985, colocou a taxa mundial entre 10% a 15%, muito irrealista, tá? Essa taxa foi irrealista desde o dia que ela foi feita. A Molina fez um estudo dos últimos 20 anos, aí até 2015, e que os países que tinham melhor risco-benefício tinham uma taxa de 19, mais ou menos, 19% de cesarianas, dentre todos os partos. Conseguia salvar as mães e as crianças que deveria salvar, mas não tinha o exagero para trazer, então, os riscos associados à cirurgia. E aqui no Brasil, a taxa de referência ajustada pela própria OMS, junto com o Ministério da Saúde, está entre 25% e 30%, tá? Então, o alvo que a gente deve buscar não são os 15% da OMS realística de 1985, até porque, com o passar das décadas, as indicações de cesárea vão modificando, porque o fenótipo da população feminina que está parindo está mudando. As mulheres estão mais obesas, com mais comorbidades e engravidando com mais idade, e isso tudo traz mais comorbidades que, por sua vez, mais cesarianas, mas não justifica 84% de cesárea, isso é um absurdo. Tipo de cesariana, gente, eu mandei para vocês, através de Jéssica, tudo que eu usei aqui na nossa apresentação, tá bom? Então, vocês vão ver as referências, mas os artigos estão aí, eu pedi para guardar no Drive, até porque fica de referência para vocês aí estudarem ao longo do tempo. As cesarianas podem ser classificadas, né, tipos de emergência, ameaça imediata à vida da gestante ou do feto, de urgência programada, que é a chamada eletiva, cesárea a pedido, eletiva por desejo do paciente, mas pode ser também a pedido em trabalho de parto, cesárea perimortem, quando a gestante encontra-se em estado grave, é realizada com o objetivo de salvar a mãe ou o feto. Existem situações de gravidade, como trauma, acidentes, doenças graves maternas, em que a mulher tem uma parada cardiorrespiratória, por exemplo, e a gente tem ali 4 minutos para fazer aquela cesárea e salvar, muitas vezes, a mãe e o bebê. Quando você tira o bebê de uma mãe em parada cardiorrespiratória, enquanto faz a reanimação, você devolve para a mulher 30% da sua volemia, que está presa no útero, ajudando aquele bebê. Então, a cesárea perimortem faz parte das manobras de ressuscitação cardiorrespiratória na viabilidade fetal, acima, ou seja, de 28 semanas, 26 semanas, a depender do serviço. E cesárea pós-morte é realizada após a morte materna, com o intuito de salvar o feto, tá? Por que a gente gosta de falar dessas duas? Porque, para não se chocar e aprender que se uma pessoa do SAMU, um colega do SAMU, pegar um bisturi e abrir um paciente no meio do asfalto, é chocante, mas ele está salvando os dois, a mulher e o bebê. Indicações médicas, são as indicações cesarianas. Doutora, eu tenho uma dúvida. Oi, Sim. Jéssica. Na cesárea perimortem, existe algum dado, assim, do que assim, de porcentagem de realmente salvar tanto a mãe quanto o bebê? Que realmente dá certo? Eu não vou conseguir lhe dizer isso, mas isso é tão importante que é recomendado pelo ALSO e pelas próprias literaturas mesmo, que se a mulher tiver uma parada cardiorrespiratória, tem lá no ACLS, inclusive, se a mulher tiver uma parada cardiorrespiratória e tiver na viabilidade fetal, você faz a cesárea enquanto continua a reanimação. Certo. Então, vou dar um exemplo prático, certo? Fiz a residência no Roberto Santos. Tem faixa de gás A1, 2 e 3, não é isso? Faixa de gás A1, emergência geral, faixa de gás A2, obstetrícia, e A3, pediatria. Vocês estão entendendo, é guerra. Na guerra, você faz para salvar. Chegou uma paciente pela faixa de gás A1, ou seja, pela emergência geral, com história de convulsões. Ponto. A paciente foi trazida do interior convulsionando. Ninguém falou que ela estava grávida. O colega da emergência é que viu que estava grávida. O colega da emergência já pegou ela convulsionando. Quando acabou a 10ª convulsão, que eu não sei quantas ela teve, os colegas começaram a reanimar e ligaram para a obstetra e disseram assim: estamos reanimando a paciente. Foi o suficiente para eu e o R+,
irmos já com bisturi na mão, iodopovidona, e a gente viu o paciente dentro da emergência. Uma da equipe reanimando e a gente passou iodo e pau, abriu o paciente. Aí você pergunta assim, doutor, e a dor que ela sentiu? Depois a gente controla. Depois a gente dá opioide, depois a gente faz tudo, certo? Viveu mãe e bebê, tá? É uma situação grave, mas ela estava parada, estava sendo reanimada, e foi o que fez ela voltar. A gente não precisou fazer grandes coisas, por quê? Porque a volemia volta, e a causa da parada dela, depois a gente foi lá discutir o que era, etc., foram as convulsões, foi o momento que ela estava vivendo, já estava lá com o distúrbio do eletrolítico todo, paciente com pré-eclâmpsia grave, fez eclâmpsia, e no meio da eclâmpsia dela, ela parou. Então, assim, é recomendável. Eu não vou conseguir dar essa resposta para vocês de percentagem. Não, certo, mas viu? Entendi. Mas tem no ALSO, no ACLS também tem essa indicação, viu? De indicações, gente. Ô, Pro, independente da semana gestacional? Independente do quê? Fale de novo. Independente da semana gestacional que a paciente tiver? Acima de 26, 28 semanas. Porque é a viabilidade fetal. E é quando tem mais sangue da mãe no útero. E porque também a questão é a seguinte, não é só a quantidade de sangue no útero da mãe, mas o peso do útero sobre a aorta e a cava. Se você estiver reanimando, como é a reanimação de uma mulher grávida? Não é com ela em decúbito dorsal, é com ela em decúbito lateralizado para a esquerda, que é para o útero folgar a aorta e a cava. Não adianta nada você ficar reanimando se a aorta e a cava está com o peso do bebê. Então, quando você faz a cesárea, você descomprime a aorta e a cava, você diminui a quantidade de sangue circulando para alimentar o bebê, e esse sangue volta para o coração da mulher, e a gente consegue fazer ali uma reanimação melhor, tá? Então, é por esses motivos todos aí. Então, acima de 26, 28 semanas, que é quando o útero está mais pesado sobre a mulher. A gente tem... Obrigada. Reanimação, viu? A gente tem 4 minutos de reanimação para fazer isso. Em 3 minutos de reanimação, a mulher não voltou, cesárea. Desse jeito maluco aí, passa o antisséptico e abre, aí a gente vai ver depois na técnica vertical, tá? Para poder ser rápido. Indicações. Gente, a aula tá corrida porque o tempo é pouco, viu? E é muita coisa. Indicações médicas e desejo materno, tá bom, gente? Então, indicações médicas podem ser tanto por indicação materna quanto indicação fetal. E desejo materno também é uma indicação, inclusive legal, tá? Legalmente descrita. E tem normativa do CFM, né, que é essa resolução que está aí embaixo, em 2016, falando sobre desejo materno, tá, gente? Muitas vezes o desejo materno, ele advém do medo da dor, do medo de laceração, e muito mais da falta de informação e desencorajamento da nossa própria classe médica. Se nós... tem um estudo bem interessante, desculpe, eu não lembro se eu passei para vocês, falando do desfecho, a depender do que a equipe gosta mais, se é cesariano ou se é normal, qual é a maior quantidade de desfechos daquele profissional, se vai ser de cesariano ou de normal. Isso também interfere, né? Então, quando os colegas, eu acho muito engraçado isso, porque vocês provavelmente não serão ginecologistas nem obstetras, né? Mas eu acho engraçado que todas as especialidades gostam de indicar cesáreas, mas eu nunca indico o stent do cardiologista, nem qual é a válvula que o cardiologista vai colocar no paciente dele, muito menos qual tipo de prótese que o ortopedista vai usar, nem o tipo de cirurgia refrativa que o oftalmologista vai fazer, mas todo mundo adora indicar cesárea. E tem várias pacientes com indicação de parto normal, e que outros colegas ficam aterrorizando, falando que cesárea é melhor. Cada um com sua opinião, mas cada macaco no seu galho. A obstetrícia avançou muito, a medicina baseada em evidência nos últimos 10 anos, né? Então, mudou muita coisa. Nos Estados Unidos, que é onde a gente tem a maior quantidade de informação, e parece muito com o Brasil, a maior parte das cesarianas é primeira cesárea, ou seja, é o primeiro parto da mulher.
E até 70% das cesarianas lá são essas primeiras cesáreas, por isso que eles têm várias políticas inclusive de mudança de equipe, incentivo da presença da doula, dos acompanhantes, salas especiais para parto normal, justamente para incentivar as mulheres a tolerarem a dor. O que a maioria das mulheres tem mais medo é a dor, mas assim, ninguém morreu de dor de parto. Eu acho que a gente precisa desmistificar um pouquinho. E as principais indicações são iguais no Brasil: falha no progresso do trabalho de parto, sofrimento fetal agudo, que é a frequência cardíaca fetal não tranquilizadora, e a má apresentação fetal. Porque para o bebê nascer, gente, ele tem que estar exatamente assim, né? Com a cabecinha fletida e o cucurute aqui descendo. Se ele estiver assim, 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 qualquer deflexão, se o trabalho de parto não conseguir ajeitar, ele não vem, né? Se ele tiver transverso, ele não vem, né? Que é raro, mas são as 3 principais causas. E para isso tudo, quanto mais fisiológico o trabalho de parto, menor a chance da gente incorrer nesses 3 problemas aí: falha de progressão, sofrimento fetal e má apresentação. Quanto mais intervenção você adiciona no parto, mais chance desse parto ficar distóxico. Indicação médica deve ser por motivos maternos ou fetais. Indicações médicas na literatura: prolapso de cordão, ou seja, quando o cordão sai antes do bebê, com dilatação não completa, ou seja, estou lá com uma mulher com polidrâmio, né, o excesso de líquido, e aí a cabecinha do bebê ainda não engajou direito, ela rompeu o bolso lá 3 centímetros, e o cordão vem antes, e você tem que fazer uma cesariana de emergência, porque precisa salvar o bebê. Porque desceu o cordão, a cabeça tampou no bebê, deixa eu voltar aqui, tampona o cordão e o bebê fica sem receber nada. Então, a gente precisa de uma cesariana de emergência. A gente fala da dilatação completa, que aí teria indicação de fórceps, mas assim, é muito relativo. Para essa mulher, vai ser mais seguro a gente empurrar a cabeça do neném, fazer com que esse cordão, né, não fique preso e transformar numa cesariana. Então, é uma cesariana bem estressante, porque fica uma pessoa segurando a cabeça do bebê através da vagina, enquanto o resto da equipe abre e faz a cesárea, tá? Mas dá tudo certo no final. Escoamento prematuro de placenta com feto vivo, fora do período expulsivo. Então, existe, né, quando você tem escoamento prematuro de placenta, são aqueles sinais, né, sangramento escuro, útero muito tônico, dor lancinante, a mulher grita de dor, é um negócio diferente, e você começa a ver que o bebê começa a cair, aquele batimento fetal dele, você não tiver no período expulsivo, ou seja, a cabeça nascendo, cesariana, é mais rápido. Se a cabeça estiver nascendo, fórceps ou vácuo, para poder ajudar essa criança a nascer, é mais rápido, tá certo? Placenta prévia, parcial ou total. Placenta prévia, então, gente, a placentação normal é sempre fúndica ou lateral, tá certo? Pode ser anterior fúndica, posterior fúndica, pode ser lateral. Mas, habitualmente, em mulheres que não tem nenhuma cicatriz uterina e tá tudo na paz do Senhor Jesus, a placenta nunca vai se colocar lá embaixo, nem na parte do segmento, que é a parte mais inferiorzinha do útero. Quando essa placenta está antes do bebê, minha gente, óbvio, o bebê não vai passar, né? Então, não tem como o bebê nascer. Inclusive, são cesarianas eletivas marcadas, e a depender, se ela também, além de ser placenta prévia, for a creta, daquelas que invadem, a depender vai ser de 34 a 38 semanas de gravidez, a depender da gravidade da invasão, tá? E com a ajuda da hemodinâmica, com a ajuda de anestesista experiente, às vezes a gente chama cirurgião geral, tem toda uma preparação. E no SUS faz da mesma forma, viu, gente? Basta ter um pré-natal decente, todos os hospitais de alto risco estão aptos a fazer. A apresentação córmica, que é a situação transversa, se você não conseguir fazer a versão cefálica externa, que é uma manobra em que você, com as mãos e auxílio de ultrassom, você vai virando o bebê e coloca ele cefálico. Se você não conseguir fazer isso, ou a mulher entrar em trabalho de parto e o bebê estiver transverso e você não conseguir fazer, cabe uma cesariana, porque às vezes nasce o braço, nasce só um pé, não nasce o outro. Então, sempre que tiver nascendo um braço, nascendo uma perna só, é cesariana, porque não tem o que fazer, não tem como ajeitar o bebê. Não vale a pena, tá? É muito arriscado para o feto. E para a mãe também.
Rotura de vasa prévia é sempre muito citado, mas quase ninguém nunca viu isso na vida, que é quando rompe um vasinho lá da placenta. E aí é um sangramento hemorrágico. E como é que você descobre isso, Drica? Depois. Você vai descobrir que você vai ver a paciente com hemorragia vaginal e o bebê com queda do batimento cardíaco dele. Então, você entende que alguma coisa está errada. Quando você faz a cesárea, depois você vai ver que é uma rotura de vasa prévia. Acontece muito raramente, 0,2% mais ou menos, viu, gente? Então, não espera isso na vida, não. Isso é só para prova. Herpes genital e condilomatose extensa. Herpes genital. Se a gestante tem história de herpes genital, principalmente na gravidez, ela merece usar aciclovir profilático a partir da 34ª, 35ª semana de gravidez, para que ela não tenha nenhum episódio até 6 semanas antes do parto. Por quê, gente? Qual é o lance do herpes? O herpes, ele se manifesta na feridinha, mas ele fica ali no nervo ao redor de 4 a 6 semanas. Se o bebê passa por ali e pega herpes, se leou. O bebê fica grave. Então, mulheres que têm herpes, está lá no Ministério da Saúde, é preconizado aciclovir para ela a partir, pelo menos, de 36 semanas, tá? Todos os dias. O problema é que é um tratamento caro, o SUS não dá, e aí a maioria dos colegas não passa e transforma em cesárea, mas não tem indicação. Condilomas extensos, tipo couve-flor, minha gente. Condiloma que impeça fisicamente a passagem do bebê. Porque uma verruguinha ou outra, ou você vai tirar, ou vai nascer e não vai ter nada, tá certo? A apresentação pélvica é uma indicação relativa. Existem equipes treinadas para fazer parto pélvico. Desde 2000 para cá, gente, boa parte de nós não foi treinado parto pélvico, porque saiu um estudo grande aí, mal feito, mal desenhado, tudo mal, tudo errado. Mas que a OMS adotou, dizendo que o parto pélvico tem mais complicações do que uma cesariana, então é melhor submeter a mulher a cesariana. Então, boa parte de nós, obstetras, não foi treinado em parto pélvico. Em Salvador, tem algumas equipes que assistem parto pélvico desde o começo. Boa parte de nós sabe assistir parto pélvico já nascendo. Existe uma diferença gritante da assistência obstétrica para parto pélvico de um parto cefálico. Então, se o médico não se sentir seguro naquele acompanhamento, ele vai fazer uma cesariana e é melhor que faça mesmo, porque quando dá errado, dá muito errado, viu? Gestação múltipla. Se o primeiro não for cefálico, se for só uma placenta, e se for mais do que 3, 4 fetos, não é seguro, porque você não tem como monitorar os fetos durante o trabalho de parto. Então, pense ali. Gravidez de gêmeos, só dois fetos. Se o primeiro está cefálico, minha gente, o segundo não interessa, ele vai se ajeitar no caminho. Ah, Drica, mas o segundo está pélvico, ótimo, ele vai nascer de bunda, porque o colo já vai estar todo aberto, não vai ter grandes problemas. Dá para assistir numa boa. Drica só tem uma placenta, é mais arriscado. Por quê? Porque se descolar a placenta, que às vezes não nasce um bebê, e aí a placenta já vai se descolando, e o segundo bebê, como vai ficar? Então, tem essas especificidades. E a partir de 3 bebês, pode ser difícil a monitorização do terceiro bebê, até o primeiro nascer. Então, a gente acaba lançando mão de cesarianas, tá certo? Mas só porque é gemelar, não é indicação de cesárea de cara, não, viu? É parto normal. O povo indica demais. Professora, se for muito diferente os pesos dos gêmeos, eu já vi que tinha uma questão assim, não sei como era. Se chama transfusão feto-fetal. Quando a gente tem uma placenta só, às vezes, boa parte dessa placenta está concentrada em um bebê só. E aí, pode ficar uma diferença, se tiver uma diferença maior de 20% entre os pesos, e a questão do líquido também, um bebê fica com muito líquido, outro fica com pouco líquido, a gente configura, dentre outras coisas, transfusão feto-fetal. Essa configuração, essa conformação, a gente tem que ajeitar tudo até 24 semanas, porque a gente pode fazer uma cirurgia intrauterina laser para separar as placentas. E aí os bebês crescerem, tá certo? Muitas vezes a debilidade do segundo feto não nos permite um parto normal. Por quê? Porque ele pode passar por hipóxia grave durante o trabalho de parto. Então, a gente aí é mais liberal para uma cesariana também. Mas isso acontece quando tem uma placenta só. Quando tem 2 placentas, gente, são 2 gravidezes normais, viu?
É como se não houvesse amanhã, os meninos crescem, peso normal, tudo normal. Parece que só tem um lá dentro. Eles não estão nem aí. Quando é uma placenta só, fica tudo dividido. É uma gravidez mais risco e, às vezes, a gente também é mais liberal na cesárea para essas mulheres. Tá? Acretismo placentário, já falei, né? E placenta prévia oclusiva total. HIV. Vamos lá para HIV. HIV, no protocolo nosso do Ministério da Saúde, tem dizendo lá que é para ser uma cesárea eletiva programada com 38 semanas. E no SUS é feito assim direitinho, viu? Ninguém chega parindo maluca, não. E que se chegar em trabalho de parto até 4 centímetros, você vai fazer o AZT e vai botar na sala para parir. Cesariana. Se chegar em trabalho de parto franco, ou seja, 8, 9 centímetros, você vai botar o AZT e vai deixar parir normal, gente. Porque a criança já se expôs. E você vai expor mais ainda a criança aos problemas, e a mulher também, de uma cesariana, com o bebê, às vezes, já encaixado, engajado, e é pior do que aquela contaminação que já aconteceu. Nos guidelines internacionais, mulheres que têm carga viral negativa dos últimos 3 meses, ou seja, no último trimestre, carga viral negativa, elas podem e devem ser encorajadas a parir normal sob o uso de AZT. Ok? Por que no Brasil não faz isso? Porque no Brasil, como eu digo, né, não consegue controlar piolho, que dirá HIV, né, gente? Então, nossos pré-natais são muito ruins. As pacientes HIV positivas têm menos acesso ainda do que as outras pessoas, e muitas vezes elas não têm controle adequado. Aqui na Bahia a gente tem o CEDAP, com a doutora Gabriela Lírio, que é maravilhosa, que consegue fazer um controle fantástico das pacientes HIV, que até as pacientes de plano de saúde vão para ela porque ela é top. E então, aqui na Bahia, a gente não vê muito esse desmando da paciente parindo de qualquer jeito, sem carga viral, sem nada. Pelo contrário, vem tudo bem organizada. Então, a realidade aqui da Bahia é muito legal a respeito disso, porque a gente tem profissionais engajadíssimos a esse respeito, tá? Indicações relativas, e aí é outra coisa que eu tenho ódio mortal. Macrosomia fetal. Seu bebê tá grande, o menino com 3,8 kg. Me poupe, viu, gente? Me economize disso. Por favor, né? O que é considerado grande nos Estados Unidos? Acima de 5 quilos em não diabéticas e acima de 4,5 quilos em diabéticas. No Brasil, é considerado um feto grande, entre aspas, a partir de 4,5 quilos. Por quê, minha gente? Porque o ultrassom, ele tem uma margem de erro de 15% a 20% no último trimestre. Então, assim, ó, às vezes tá lá 4 quilos no ultrassom, o menino tá com 3,600. Às vezes a criança tá no ultrassom, sempre vai botar para mais. Está com 4,5 kg no ultrassom, o menino está com 3,900. Então, tudo isso é relativo. E hoje em dia a gente avançou tanto na relação do ultrassom que a gente dá para saber se o bebê é comprido ou se ele é gordinho, né? Então, muitas vezes, e assim, gente, para fazer o peso do bebê, esse é um adendo importante, porque todos vocês vão dar pitaco na vida dos outros. Então, dê o pitaco certo, viu? Vamos lá. Para fazer o cálculo do peso do bebê, não existe balança dentro da barriga. O que a gente faz? Média, comprimento do fêmur, circunferência abdominal, circunferência torácica e craniana. Tem alguma balança lá dentro? Não. E se a criança for comprida, tipo, puxou o povo lá da Europa, o menino comprido, vai desviar a fórmula, não vai? Vai parecer que ele é mais pesado. E se a criança for gordinha, dá para ver? Dá pela barrigueta, né? Se tiver uma barriga grande, tem gráfico para tudo isso. Se tiver uma barriga grande, uma barrigueta grande, ó, esse bebê é gordinho, realmente. Não é que ele é pesado de osso, é comprido. Quando o bebê é comprido, gente, é igual a gato. Passou a cabeça, o resto passa. Pode ter 4,5 kg, mas às vezes é um casal mais alto. Às vezes é um bebê que é comprido, mas é magro, e aí não tem problema nenhum. O problema realmente é o bebê mais gordinho, porque pode prender o ombro, e isso tudo a gente tem como ver hoje em dia. Então não se prendam ao peso, tá bom? Desproporção cefalopélvica. Para eu dizer que um bebê está em desproporção cefalopélvica, 2 situações. Ou essa mulher tem raquitismo, a doença raquitismo, que vocês nunca vão ver aqui,
porque aqui no Brasil a gente já consegue dar leite, vitamina D e cálcio para todo mundo, então eu nunca vi, vocês também nunca vão ver. Raquitismo faz com que o quadril da mulher, por falta de quadril, pernas e ossos longos, sejam todos pequenos por falta de cálcio e vitamina D. Não vemos mais isso no Brasil, tá? Há muitos anos. Ou ela tem um problema ortopédico gravíssimo, que faça uma contratura desse quadril de forma que ele fique com um diâmetro menor. Ou, o que é o mais comum, a gente vai ver isso durante o trabalho de parto. Desproporção cefalopélvica verdadeira tem uma terceira situação, bebês com hidrocefalia e diâmetro biparietal, ou seja, daqui para aqui, maior do que 10 centímetros, porque só passa na gente, mulher, até 10 centímetros disso aqui. É o que o nosso corpo consegue dar conta. Se tem 12 centímetros de diâmetro biparietal, não vai passar. É uma desproporção cefalopélvica verdadeira, comum em que em bebês com hidrocefalia. Fora isso, aquelas conversas de ai, é cabeçudo, é cearense, todas aquelas piadas ridículas, são ridículas, tá? Não cabem. E durante o trabalho de parto existe? Existe. Então, para eu dizer que uma mulher não vai parir por desproporção, se não for essas questões que eu falei agora de doença, ela tem que entrar em trabalho de parto verdadeiro, ou seja, com 4 a 6 centímetros, e eu perceber que as horas estão passando 6 a 8 horas e o bebê não sai do lugar. E às vezes ele está mal posicionado, por isso que ele não desce, não roda, não faz aquele mecanismo todo. Então não dá para, durante o pré-natal, eu fazer um toque na paciente e dizer que ela tem uma desproporção cefalopélvica. Isso é lorota, conversa da carochinha, viu? Cicatrizes uterinas, miomectomias extensas, 2 ou mais cesáreas prévias são indicações relativas, ok? Por quê? Porque é uma mulher bem monitorada e, às vezes, no plantão, a gente é mais liberal com cesárea pela falta da possibilidade de monitoramento, principalmente nos plantões superlotados. Uma mulher que tem uma cicatriz uterina de uma miomectomia, ou mais do que 2 cesáreas, ela tem um risco de 2% de ruptura uterina, 2%, mas todo mundo gosta de falar do copo meio vazio, mas o meio cheio, que é 98% de dar certo, ninguém fala. Mas se você achar que o risco é grande, tiver um plantão lotado e não puder acompanhar essa mulher, vai ser cesárea, infelizmente. Desejo materno maior do que 39 semanas, ou se em trabalho de parto, tem que ser conversado com a mulher os prós e os contras, tá certo? E dito a ela que existem riscos da escolha dela, assim como existem riscos do parto normal, e ela vai escolher o que ela está afim. Aqui no Brasil pode, em outros lugares não. E doenças maternas, também é relativo, que impeçam a manobra de Valsalva, aneurisma cerebral ativo, aneurisma aórtico, aneurisma no coração, bem raro, né? O que é mais aí, gente? Umas coisas bem raras, assim, que a mulher não possa fazer força. Certo? Fora isso, conversa da carochinha. Ou medo demais e impossibilidade de acompanhamento próximo da mulher. A maioria das indicações de cesariana... Oi. Boa noite. Se uma mulher tem uma trombose, tem alguma indicação para cesárea? Parto normal. A indicação é parto normal. E sabe por quê? Porque se ela já tem uma trombose e ela está usando provavelmente algum antitrombolítico, que geralmente é Clexane, aí você vai meter uma cirurgia no lugar que mais tem trombose, que é a pelve feminina. Então, a indicação dessa mulher é um parto normal induzido, inclusive, às 39 semanas, para evitar trombose dessa placenta. Então, as mulheres com trombofilias ou tromboses têm indicação de parto normal e a gente só vê o povo lascando cesárea para piorar mais ainda. O que é que aumenta a chance de a gente ter uma trombose? Quais são os eventos trombolíticos da nossa vida? Uso de anticoncepcional, cirurgia de médio e grande porte. A cesariana é o quê? Cirurgia de médio e grande porte. Imobilidade. A mulher vai ficar com mais dificuldade de se mexer, não é isso? Com trombofilia ou trombose, na cesárea, lascou a mulher. Ela vai ter uma chance maior de trombose pós-parto.
Eu estou perguntando porque eu tive uma dificuldade retada de conseguir, porque eu tive um parto normal depois de trombose, né? Mas para eu conseguir foi difícil, viu? Os médicos todos iam contra. Mas meus colegas e eu e todos nós colegas médicos temos mais medo do parto normal do que a cesárea, porque a cesárea é uma cirurgia que está na mão da gente, não é isso? E o parto normal, você tem que estar de junto, tem que monitorar, né? Você tem que estar ali atento, disponível, cancelar a agenda. E boa parte de nós, médicos, quer uma vida bem previsível. Então, no plantão, esse colega também não vai conseguir monitorar também esse bebê. É realmente um parto para ser feito com a equipe única, e isso é caro. A gente está num país pobre, num estado mais pobre ainda. Mas se você parisse, por exemplo, na maternidade Zé Maria Magalhães Neto, você ia parir normal, induzido, né? Se você tivesse em alguns outros lugares em Salvador, você conseguiria parir. Difícil mesmo. Não, eu parei normal, mas eu digo assim que foi difícil. Eu consegui. Mas foi aqui no interior, foi em Conquista, não foi em Salvador. Mas é porque a Conquista tem uma galera do parto normal também. Lá no Zaú, foi bem lá que eu parei. Exatamente. Tem uma galera boa de parto normal, graças a Deus. Mas é uma luta mesmo. E eu gosto de informar, como eu disse, eu acho que a gente pode mudar se alertar os colegas, né, que não serão obstetras, que apoiem, né, e que digam assim, não, é melhor que o obstetra decida do que ficar querendo indicar cesárea para os outros. E a maioria das indicações de cesárea são, na verdade, indicações de resolução da gravidez. Então, muitas vezes, a indicação de resolver a gravidez porque tem alguma coisa, alguma doença materna ou fetal, faz com que o pessoal indique cesárea aqui no Brasil. Mas se você for olhar, principalmente no UpToDate, né, que faz, ou no Embase também, ou no NICE, que é do United Kingdom, a resolução da gravidez é sempre por indução de trabalho de parto, nunca por cesárea direto. Então, assim, é uma questão cultural nossa. Se eu preciso resolver a gravidez, eu vou fazer a cesárea. Não deveria ser assim. Fica a reflexão. Pré-operatório. Posso ir, gente, ou mais dúvida? Pode ir, Pro. Só faltam 20 minutos, Jesus. Vamos lá. É uma cirurgia, tá certo, gente? De médio grande Não, porte. pode ficar tranquila, viu, em relação ao tempo. Não precisa correr tanto, não. Pode ficar confortável. Tá certo. Pré-operatório é uma cirurgia de médio grande porte. O que classifica a cesariana como uma cirurgia de médio grande porte é porque ela abre uma víscera que contém mais do que 10 a 20% da volemia do nosso corpo. Pois não é uma cirurgia simples. Necessita de jejum, antisepsia, profilaxia antibiótica, igualzinho todas as cirurgias. Desde consentimento livre esclarecido, explicando, não aterrorizando a mulher sobre as complicações de que você estará do lado dela para resolvê-las, porque elas existem. De 15 a 20% das cesarianas podem complicar com alguma coisa, e a gente tem que estar de junto do paciente. Então, o termo não é para você se livrar da responsabilidade. É o que eu sempre explico ao paciente. Olha, pode acontecer isso tudo, mas eu e o hospital estaremos aptos a te ajudar, caso qualquer coisa dessa aconteça. Às vezes eu vejo os colegas aplicando o termo parecendo que ele quer se livrar da responsabilidade. Não. Você está se responsabilizando junto com o paciente. Porque se você não acreditasse que aquele procedimento era bom, você não fazia. Acho que vocês concordam comigo, né? Elas precisam levar todos os exames pré-natais, desde o primeiro exame do primeiro trimestre até o final. Porque a ideia dos exames não é só saber sobre a saúde dela, hemoglobina, plaquetas, tipagem sanguínea, mas também saber sobre a saúde do bebê. Que tipo de recurso essa mulher vai precisar? Vai precisar de UTI neonatal ou não? Ela pode parir em lugar sem UTI? Sem UTI materna, sem UTI neonatal? É um planejamento cirúrgico. E consulta pré-anestésica quando essa for possível. No SUS não tem, mas no serviço particular tem consulta pré-anestésica que a gente faz igualzinho qualquer cirurgia. Tá? Atenção a situações especiais, necessidade de UTI materno neonatal, necessidade de hemotransfusão. Existe um protocolo muito bacana do OMS e do Ministério da Saúde, da OPAS, sobre hemorragia pós-parto, que no Brasil compete com pré-eclâmpsia em relação à morte materna. No último ano foi a maior causa de morte materna no nosso país, foi a hemorragia pós-parto, o que é um absurdo. Mas, vamos lá, sempre saber se essa mulher, e tem
enfim, acho que vale uma aula para vocês sobre isso, porque vocês vão atender no interior muito parto, vocês precisam fazer essa profilaxia para o povo não morrer no interior. Profilaxia antibiótica estendida, principalmente para pacientes com coriomielite, pacientes obesas, com IMC acima de 30, precisa de profilaxia antibiótica estendida, então ela toma antibiótico uma hora antes do parto e continua tomando por mais 2 dias, tá? E profilaxia aqui, ó, TEV-TEP, por quê? Porque a cirurgia, gente, de médio, grande porte, vai ter que ter alguma profilaxia para trombose, vai ser só fisioterapia e meia, vai ter Clexane, quantos dias de Clexane, né? E cada dia mais, se mais de 50% da população brasileira é obesa, boa parte delas são mulheres, boa parte são obesas, né? Boa parte delas precisam de Clexane. E a gente passa batido. Doenças maternas ou fetais, a gente tem que saber disso no pré-operatório, mais uma vez, para cálculo de risco. Se essa mulher é hipertensa, se ela tem pré-eclâmpsia, se ela tem diabetes, se ela usa insulina, se não usa, se ela é obesa, se ela tem trombofilia, se ela fez tratamento de fertilização. Ah, mas ela é do SUS. E ela não fez. Faz sim, gente. Às vezes vende o carro, faz o tratamento e vai parar no SUS porque não tem dinheiro. Então, vamos ter menos preconceito com as pessoas que usam o SUS, tá? Assim como o mesmo preconceito que se tem de prescrever um remédio. Parece que a gente sai da faculdade e só sabe prescrever os remédios que tem no posto de saúde. Isso é um absurdo. Não emburreçam desse jeito, viu? Já dou logo o aviso. Aprendam a prescrever o que tem de ponta. Cabe ao paciente decidir se ele vai pegar o remédio do SUS ou se ele quer pagar pelo remédio que você, doutor, estudou e sabe que é melhor. A sua função é oferecer as 2 opções e não inferir que o paciente não pode comprar, viu? E doenças maternas ou fetais, malformações fetais, hidrocefalia, higroma, tumores fetais, bebês tifópagos, bebês com doenças graves também demandam preparo não só da mãe, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista de ser uma cesárea necessária e do ponto de vista de quem vai receber esse bebê. Por que eu falo isso? Lá no Roberto Santos, quando eu fiz a residência ainda hoje, ele é referência para malformações fetais graves. Então, de toda a Bahia, tudo o que vocês viram no canto do livro, eu já vi, ok? Que você acha que não existe, que a percentagem é pequena, eu já vi lá no Roberto Santos, porque lá é a referência. E a maioria das vezes é cesariana se impedir a passagem pelo canal vaginal. Malformações fetais ou mau prognóstico de sobrevivência extrauterina não é indicação de cesárea. Por exemplo, a anencefalia não é indicação de cesárea. Doença cardíaca ou pulmonar fetal, em que o bebê vai morrer logo depois do parto, quando ligar o cordão, também não é indicação de cesárea. Hidrocefalia com diâmetro biparietal de 10 centímetros, não é indicação de cesárea, né? Então, várias coisas, malformações fetais graves e complexas, bebês acárdicos, né, que a gente sabe que vai morrer na sequência, bebês com aqueles problemas, né, de que não consegue botar o olhinho no lugar, que nasce com o olho só, com a narina só, com a boca fechada, também não é indicação. Onfalocele, que é um umbiguinho que fica aberto, não é indicação de cesárea. Então, muitas coisas que são indicação de cesárea é para o conforto do obstetra se sentir menos constrangido de receber um bebê via vaginal daquele jeito. Mas nós somos médicos e esses problemas a gente trata no psicólogo. Como lidar com a morte, como lidar com o nascimento de bebês mal formados, como fazer com que essa mulher se sinta confortável nessas situações, inclusive na situação da indicação de uma cirurgia cesariana no intraparto. Cesariana está associado fortemente à depressão pós-parto, principalmente cesarianas de emergência, porque a mulher se sente desprovida do poder de decidir sobre o corpo dela e o filho dela. Conversa para mais uma aula. Jejum, vamos lá. Idealmente, 2 horas sem ingerir líquidos claros, 6 horas sem ingerir dieta leve e 8 horas sem ingerir as refeições normais. É claro que, em uma situação de emergência, se eu comi uma feijoada e meu filho está morrendo, vai fazer cesárea, minha gente, é óbvio. Comi uma maniçoba cheia de pimenta. Claro que vou fazer cesárea, não vou esperar o jejum e a criança morrer.
Então, por isso mesmo, no trabalho de parto, a mulher precisa se alimentar. Aí também é uma outra aula, viu? Mas tudo bem. Banho de clorexidina é controverso, os estudos não são conclusivos, mas a gente já sabe que a mulher precisa, né, se ela não conseguir tomar um banho de clorexidina, que é um sabãozinho com a clorexidina, antes do parto, ela vai ser ensaboada, depois vai passar uma solução alcoólica de clorexidina, e aí sim a gente começa a cirurgia. Clorexidina é uma substância cara, que só tem no particular e no SUS em alguns lugares. Então, a maioria das vezes você vai ver uma solução de iodopovidona, que é aquele negócio marrom. Ok, tá tudo ótimo. Sendo alcoólica e passada antes do trabalho de parto, em todo o abdômen e parte inferior das coxas, parte superior das coxas, tá ok. Mas tem que ser passada a solução de sabão e a solução alcoólica, tá certo? Preparo vaginal é uma coisa que a gente não tem visto mais e por isso tem visto um aumento da infecção pós-parto. Em mulheres em trabalho de parto ou bolsa rota, a gente precisa fazer a limpeza intravaginal com clorexidina ou iodopovidona não alcoólica cada mucosa vaginal. Então, na barriga, na pele, álcool. Na vagina delicada, sem álcool. A gente não está vendo mais isso, eu não sei de onde veio essa orientação, é desde a época da minha residência, há mais de 10 anos atrás, mas a gente tem visto que os guidelines têm pedido que se faça de novo para reduzir endometrite e infecção de ferida operatória em mulheres de trabalho de parto, que vira cesárea, ou bolsa rota, que vira cesárea, ok? Consulta pré-anestésica, quando possível, principalmente de pacientes graves, alguns serviços fazem, avaliar o risco anestésico e planejar a anestesia, se vai ser regional, peri ou RAC, ou se vai ser anestesia geral. Alguns pacientes têm indicação de anestesia geral. Então, isso tudo tem que ser organizado, até para ver qual o serviço que ela vai fazer isso. Os exames pré-natais, tipagem sanguínea, HB, HT e plaquetas. Por quê, minha gente? Porque 2% das cesarianas precisam de uma transfusão. Então, a gente precisa fazer a maior segurança possível para essa mulher. E aí, vamos também para outras questões, que chama-se a humanização dentro da cesariana também. Temperatura da sala em torno de 26 graus, um tempo cirúrgico total de 56 minutos, e trocar as luvas após o fechamento do útero. E tudo isso é para evitar infecção pós-parto e maior conforto do neonato ao nascer, principalmente a sala 26 graus. Estimular a participação da mulher e do seu acompanhante no nascimento, então nada daquele pano na frente, tá certo? Colocar o acompanhante ao lado da mulher, na hora do nascimento baixar o pano, mostrar, deixar ela pegar contato pele a pele, seguir sua cirurgia e ser feliz, tá certo? Música da escolha do casal, não sei se eu mandei para vocês, é porque eu estava estudando e era tanto artigo, eu falei assim, ai meu Deus. Existem trabalhos bem feitinhos, inclusive, demonstrando que o aumento da satisfação durante o procedimento cirúrgico diminui a chance de depressão pós-parto. E o que é esse aumento da satisfação da mulher durante uma cesariana? É uma cirurgia para você, médico, mas para ela é o nascimento do filho dela e é a única vez. Então, a gente estimula um ambiente descontraído, né? Não é para ficar falando do futebol, da sua viagem do fim de semana, que você ganhou 20 mil no último plantão, nem que você quer comprar uma casa em Prado Forte. É para você saber o nome daquele bebê, você estimular que ela bote uma musiquinha no celular, todo mundo hoje em dia pode botar. Estimular que aquele acompanhante se sinta seguro, não fique vendo a cirurgia, porque ninguém merece ficar vendo a cirurgia, a mulher falando e você arrancando os bofos da mulher. Botar ela do lado, botar o acompanhante aqui do ladinho sentado. Manter um ambiente calmo, mesmo quando é uma emergência. Manter aquele ambiente confiante, para que aquela mulher se sinta acolhida, tá certo? Então, eu recebo aqui no meu consultório pacientes que tiveram a primeira cesariana por desejo próprio, marcada, e que disse assim, eu me senti um pedaço de carne em cima da mesa. Sabe por quê, doutora? Porque alguém chegou lá, na hora que meu filho estava nascendo, cantou o hino do Bahia, o médico que estava me abrindo, veio falar comigo, me perguntar se estava bem, estava falando do final de semana dele em PF, que ele tinha contratado um buffet para fazer não sei o que lá. Chegou a técnica, abriu a porta, ela sabia de todo mundo, viu? Abriu a porta e perguntou, eu morrendo de fome,
mandando a outra técnica descer, que o almoço estava uma delícia. Então, assim, gente, alô, isso é inaceitável. Não aceitem isso. É a vida de alguém que está chegando. Mãos soltas, tá certo? Não sedar a gestante. Ela merece participar daquele momento, tá certo? Ainda assim, monitorização multiparamétrica, então a gente vai botar aqueles negocinhos para monitorizar o coração, a pressão, saturação da mulher, e a gente consegue, assim, definir que ela está bem, é uma cirurgia. Cateterismo vesical de demora é facultativo, mas cada vez mais indicado, porque uma bexiga cheia favorece a hemorragia pós-parto. Então, fazer um cateterismo vesical de demora, que dure ali de 6 a 8 horas, depois você tira, porque a mulher já está andando, já consegue, né, fazer o xixi dela. E um acesso venoso periférico para fazer medicações, principalmente pós-parto, né, para analgesia. A taxa de infecção do sítio cirúrgico após uma cesárea gira em torno de 3 a 15%. Com todos os cuidados, viu? Com antibiótico profilático, limpando a barriga, limpando vagina. Deixa eu só beber água aqui para molhar o bico, viu, gente? Perguntas? Todo mundo em paz. Então, vamos lá. Essas são as 4 técnicas mais usadas, tá bom? Fanny Still-Care, Joel Cohen, Misgav Ladash e Misgav Ladash modificado. Misgav Ladash modificado é o que mais se usa no Brasil. Uma mistura de Misgav Ladash com Joel Cohen, tá certo? Fanny Still-Care ainda é usado, mas ela é muito invasiva porque usa muito afastador metálico. Então, a Fanny Still-Care foi uma das primeiras técnicas cirúrgicas. Aí, se vocês olharem aqui, ó, do seu ladinho direito, a incisão infanistil é um sorriso, sendo que a parte inferior do sorriso fica a 1 a 2 centímetros da sínfise púbica, tá? Entre aspas, esteticamente melhor, mas a gente não tem visto isso não, porque fica um corte no meio dos pelos pubianos, eu acho horroroso. E qual é o problema da Fanny Still? É que, às vezes, quando o bebê está muito engajado lá embaixo, é difícil, porque você já está em cima do osso, é difícil você fazer a manobra com a sua mãozinha de pegar o bebê e fazer assim, tá? A Joel Cohen é feita na transição dos pelos para o abdômen, naquele lugar que a gente faz um rechaço do abdômen, fica assim uma preguinha. E ela é reta, e ela dá a maior possibilidade da gente fazer esse rechaço do bebê, né, que é pegar a cabecinha do bebê e trazer para cima com tranquilidade, e está associada a menos dor pós-operatória, um melhor efeito, como é que a gente fala? Menor tempo cirúrgico, menos sangramento, melhor efeito estético para a mulher, e é mais rápida de fazer, tá? A Misgav Ladash é uma técnica inventada lá no Oriente Médio, Israel, esses lugares doidos aí, em que você tinha que fazer uma cesárea no meio da guerra. No meio da guerra, como é que você faz uma cesárea? Na mão. Então, como é que é a Misgav Ladash clássica? Você abre a pele e o resto é na mão. No máximo, tesoura. Por quê, gente? Porque eu estou na guerra. Eu não tenho bisturi elétrico na guerra, eu não tenho afastadores cirúrgicos na guerra, eu preciso que seja rápido, porque essa mulher não pode sangrar, não pode ter muita dor, porque eu também não tenho muito analgésico, só vou ter gelo. Então, pense na guerra, é tudo com a mão. Então, você vai divulsionando os tecidos, até o útero. Não sei como fazer isso, mas faz. Então, você abre com o bisturi, e aí você abre o subcutâneo, afasta com a mão, você dá com o mesmo bisturi, você faz um pequeno botãozinho na aponeurose e abre com a mão, ou seja, no sentido das fibras, o que é bom, porque a mulher sente menos dor. Você não descola o músculo da aponeurose, que a gente vê, né, que a gente vai descolando ali o músculo da aponeurose, você não faz isso. Você afasta com os dedos os retos, os músculos retos, afasta o peritônio com os dedos, e no útero você também faz um pequeno corte, o resto você vai com a mão. É uma cirurgia super rápida, você faz em menos de 30 minutos de pele a pele, ou seja, descendo e voltando. Tem menos dor, menos sangramento associado, agora é uma cirurgia feia de se ver, porque parece
se você está arrancando bofe, você vai tchá, tchá, tchá com a mão, certo? A Faniscare usa todos os afastadores que vocês pensarem na vida. Diga. Professora, tem uma pergunta aqui no chat. Jamine Vieira pergunta: muitas pacientes se queixam de sobra de pele na cicatriz da cesárea. Tem algo que possa ser feito para evitar isso? Sobra de pele acontece não é porque é cesárea, é porque é parto. O que esticou 9 meses vai levar alguns meses para voltar para o lugar. Algumas mulheres, durante a cesariana, contratam cirurgiões plásticos para já fazer a plástica ali. Mas se com a cesárea já é difícil lidar com o bebê e as dores pós-parto, fazendo uma plástica é pior ainda, certo? É o que muitas das cantoras fazem. Para Mas elas têm minha abdominoplastia mesmo, do umbigo para baixo, descola, corta a pele e cola de novo. Eu sei fazer, você também vai saber um dia. Mas a gente faz porque está associada a muita dor e a mulher ela tem que se movimentar depois. Ela está parindo, ela não vai ficar com faixas, com um monte de coisa, porque é desconfortável. Ou ela vai fazer isso e ter 1000 pessoas para poder ajudar ela. Às vezes não amamenta, né? Enfim, é a realidade de cada pessoa. Mas é possível, algumas pessoas fazem. Não aconselho muito não, viu? Uma dor da zorra. Mas cada um sua realidade. Essa sobrinha de pele, ela vai melhorando ao longo de 6 meses a 1 ano. Certo? Joelcoin é a cirurgia que você vai usando menos afastadores. As técnicas se mesclam, tá bom, gente? Mas a gente na residência aprende todos. Por quê? Porque quando você sabe várias técnicas, você cria sua própria tática cirúrgica. E, no final das contas, cada obstetra vai ter o seu jeito de operar, sendo que todos respeitam aquela 1 hora de cirurgia. A Fanistil Care pode durar até 2 horas. Não é aconselhável, tá? Aqui, as técnicas atuais se mesclam visando o menor tempo cirúrgico, o menor sangramento, mais fácil acesso à cavidade pélvica, a menor dor, infecção pós-operatória e melhor resultado estético. A incisão na pele pode ser dessas 3 aí. Quando é que a gente usa a incisão vertical? Quando você quer ter um acesso muito rápido ao útero e tirar o bebê. Então, naquelas cesáreas perimortem ou pós-mortem, você faz essa vertical. Por quê? Porque em menos de 60 segundos você já tirou o bebê. Uau, né? Uau. Mas como a gente tem muito hábito de fazer assim as transversas, às vezes para o médico que já está tão habituado a fazer a transversa, ele também consegue tirar um bebê em menos de 60 segundos. Com essa daqui também. Então, tudo vai da experiência do médico, tá bom? Aqui já falei. Vou passar. Bom, falando um pouquinho da técnica operatória. Então, voltando aqui. A gente tem essas 3 incisões de pele. A vertical, a Joelcoin, que particularmente aqui eu mais faço, por causa do resultado estético e da praticidade de chegar lá e menor dor para a paciente. A Fanistil, que pode doer mais, mas o povo gosta, passa no meio dos pelos, eu acho estranho, fica uma parte dos pelos para cima, uma parte dos pelos para baixo. Mas é uma questão do que aquele médico quer, mas dentro da barriga é a mesma coisa. Você vai abrir o subcutâneo, que você pode abrir tanto com as mãos, como você pode abrir com bisturi frio, como você pode abrir de tesoura, ou com bisturi elétrico. Hoje em dia a gente usa muito bisturi elétrico, tá bom, gente? Porque ele corta e cauteriza ao mesmo tempo. Mas, por exemplo, em mulheres obesas, abrir com o bisturi elétrico pode levar a mais seroma, que leva a mais infecção, que leva a hematomas, um monte de coisa. Então, por exemplo, mulheres obesas, você muda a tática cirúrgica para diminuir os problemas pós. A gente vai abrir a aponeurose, então a gente primeiro abriu ali a pele, depois a gente vai abrir o subcutâneo, depois a gente vai abrir a aponeurose, não é isso? E a gente sempre vai abrir a aponeurose como se fosse um sorriso, assim, ó. Por quê? Porque você precisa entender da onde está vindo as aponeuroses. Uma parte dela vem assim, outra parte dela é reta.
Então, você vai abrir assim, justamente para tentar seguir a fisiologia daquele tecido. E na maioria das vezes a gente abre só um pedacinho e vai com as mãos assim, ó, afasta. Por que isso? Diminui a dor. Então, quando você abre com as mãos na direção da fibra, você diminui a dor pós-operatória. Abriu a aponeurose, que você pode abrir com bisturi elétrico, com tesoura ou com as mãos. Você vai para o peritônio. Já abre junto. E aí você cai no músculo, tá certo? Caiu no músculo reto abdominal, você vai afastar o meio. Você não vai cortar o reto assim. Você vai afastar os retos abdominais. Com as mãos, tá certo? Então, você afasta com as mãos esses retos abdominais e aí você vai encontrar o peritônio, que geralmente você vai ver o povo enfiando o dedo para poder furar o peritônio. Tá errado, gente. E se tiver uma alça embaixo, você vai lá com o seu dedão em cima da alça e rebentou a alça. É uma cirurgia. Você vai pegar o peritônio com delicadeza, suspender, vai ali com o bisturi ou com a tesoura, abre o peritônio, viu, bota o dedinho, viu que não tem nada, você então abre o peritônio com a mão para reduzir a dor. Depois que você abriu esse peritônio parietal, aí você vai para o útero. E no útero, hoje em dia já não se faz mais, que é abrir o peritônio visceral. Você abre tudo junto, peritônio com útero. E tem essas formas aqui de abrir. Tipo Kerr, é a que a gente usa. Ela é transversa, é uma incisão transversa, arciforme, com um sorrisinho para cima, assim, ó. Por quê? Porque eu estou respeitando as fibras uterinas. E aqui o segmento, quando a mulher tem trabalho de parto ou no finalzinho da gravidez, ele já está bem fininho. São fibras mais ou menos assim. Então, você vai na direção da fibra. Foi essa técnica de Kerr que fez com que a gente pudesse parir normal depois de uma cesárea. Aí tem menos chance de rotura uterina. Quando você faz a corporal clássica ou tipo Beck, que é corporal, só que ela é assim, vertical no segmento, só que ela pode propagar para cima e propagar para baixo. Então, ela abre pode abrir o útero igual um livro. Isso impede a mulher de parir normal depois. E é que são coisas que tem que ser avisado à paciente quando você faz cirurgia de emergência. Quando é que Beck e corporal clássica são usadas? Essa incisão de Beck é usada quando tem, e aí a gente pode emendar pelo corpo todo, quando é um bebê com tumoração, quando é bebê chifópago, né, siamês, que você tem que ter uma abertura realmente do útero para tirar aquele bebê, não vai conseguir passar uma aberturinha pequenininha do segmento. Bebês com macrossomias, tipo 6, 7 quilos, né, de mulheres diabéticas, sem controle, você vai fazer essa abertura assim. Fora isso, assim, para todo mundo, certo? Essa tipo Beck também a gente pode fazer em prematuros extremos para poder fazer neuroproteção, ou seja, bebezinho abaixo de 26 semanas, você não vai esticar pelo pescoço, porque pode dissociar a cabeça do corpo, internamente. O que é que você faz? Você abre corporal e tenta trazer o bebê, inclusive, dentro da bolsa, para ele vir protegido. É bem bonitinho o parto, mas é triste. Professora, eu não vi se você falou, talvez eu não tenha escutado mesmo. Qual o tamanho da incisão na pele? 10 a 12 centímetros. Certo. Certo? Mas dentro você abre bem mais. Dentro você vai expandir para poder ter espaço do bebê passar sem você ter que ficar fazendo aquela abraçada. Aquilo ali não se faz. A manobra para tirar o bebê é você trazer a cabecinha do neném e com a mão você aperta o fundo do útero, chamado manobra de Geppert. Ou Geppert, sei lá como é que fala isso. Que está aqui embaixo, 1.6. Então, você pega o bebezinho através da incisão do útero, suspende a cabecinha, e com essa manobra no fundo do útero, você vai apertando e o bebê vai vindo, e você pega aqui a cabecinha do bebê e vai puxando, tá certo? Clampeamento e secção do cordão umbilical, com 1 minuto pelo menos, né? Esse é o momento em que você deixa o bebê ali abaixo do útero ou no colo da mãe, né? Por isso que a gente fala, abaixa o campo e bota o bebê no colo dela. Espera ali 1 minutinho e clampeia o cordão. Extração da placenta, de preferência não enfiar a mão no útero, porque é uma unidade cruenta, o útero está cruento. Quando você enfia a mão,
você aumenta a chance de endometrite. Então, é ordenhar aquela placenta para ela sair. Você vai apertando o fundo do útero, tipo parto normal, quando você precisa extrair a placenta. Você ordenha o fundo do útero e vai tracionando o cordão para a placenta ir saindo. Limpeza da cavidade uterina, você pega uma compressa limpa, envolve sua mão e vai lá dentro e limpa a cavidade uterina de algum possível resto, tá certo? E aí depois você vai para o fechamento, fecha o útero, depois você fecha o reto abdominal, não fecha mais o parietal, tá certo, gente? E o parietal também, visceral do útero, não se fecha, porque só se estiver sangrando muito. Quando você fecha o parietal do útero, você aumenta o tempo cirúrgico e você traz a bexiga para cima da cicatriz uterina. Então, numa próxima cesárea ou numa próxima cirurgia, você criou aí uma aderência dessa bexiga em cima dessa cicatriz, tá? Agora, se estiver sangrando muito, você usa o parietal para poder fechar aquilo ali. Peritônio visceral, desculpe. O visceral por cima do útero ali. O peritônio parietal, ninguém fecha direto o músculo mesmo, todo direitinho, os retos abdominais, depois fecha a aponeurose, todos com fios absorvíveis, de preferência Vicryl, em todo serviço público tem, que é a poligalactina 0 ou 1,0, tá? Você vai fechando. Na ausência de poligalactina, muita gente usa nylon para fechar a aponeurose, para não usar catgut, que é um fio que absorve muito rápido. Catgut só usado no Brasil, viu, gente? É o fim. Não devia ser usado em lugar nenhum. Tem alta taxa de rejeição mesmo no corpo da gente. É péssimo. E o Vicryl, ele leva ali 60, 90 dias para reabsorver, a depender do tipo do Vicryl, que dá muita segurança a essa mulher. E vai fechando todas as camadas. Fechar o subcutâneo quando tem mais de 2 centímetros, né, de espessura. A maioria das mulheres tem muito mais do que 2 centímetros, né, minha gente? E é aconselhável fechar também para que a cicatriz não fique grudada direto no músculo, o que faz um efeito estético horroroso e muita dor depois. Descrição minuciosa no prontuário do procedimento, da indicação do procedimento, cesariana por isso, desejo materno, por indicação materna, qual foi a indicação? Na descrição cirúrgica você tem que colocar qual foi a indicação daquele procedimento. Quais foram os achados intraoperatórios? Achei um bebê vivo, achei um bebê morto, achei um tumor ovariano que eu tirei, achei uma placenta no lugar errado, achei uma aderência, uma briga, tudo tem que ser descrito. E procedimentos complementares, fiz laqueadura, tirei o tumor, né? Tirei o mioma, coisas desse tipo. Cuidados pós-operatórios, vamos lá. A primeira 1 hora pós-parto, a mulher, ela continua no bloco cirúrgico sendo monitorizada, porque é quando a gente tem a maior chance de hemorragia pós-parto. Porque, minha gente, vamos falar da vida real. O corpo da gente entra em trabalho de parto e produz ocitocina. E as fibras estão intactas. Então, se for um trabalho de parto fisiológico, sem nenhum problema, de baixo risco, o próprio corpo vai dar conta daquele sangramento, porque ele vai pegar as fibras uterinas e contrair. Se você fez uma cesárea e cortou as fibras, minha gente, como é que esse útero vai contrair? Não vai. Tem que usar remédio exógeno. Então, essa mulher merece ficar 1 hora, 2 sendo monitorizada, avaliando o lóquio dela a cada 15 minutos o sangramento, né? Abre, aperta o útero e olha para ver, porque aquela fibra uterina é esbagaçada, então tem que usar ocitocina, para ir para a enfermaria, principalmente cesariana eletiva, que a mulher marcou a cesárea e não produziu uma gota de ocitocina no corpo dela. Aí você quer fazer uma cesárea eletiva e mandar a mulher para o quarto sem uma gota de ocitocina. Vai sangrar as bicas. Então, cesariana precisa de ocitocina, que é uma dose de 5 a 10 unidades. Geralmente, a gente usa 10 unidades logo no intracirúrgico mesmo. E merece ocitocina pelas próximas 4 horas. Por quê? Porque o útero dela perdeu aquela capacidade de autocontração com o uso da ocitocina dela própria. Aí a gente usa a ocitocina exógena. E aí, se ela tiver sangramento hemorrágico, a gente entra no outro protocolo de hemorragia, tá? Ela vai ficar monitorizada, vai ver pressão, temperatura, saturação de O2, tudo isso no pós-parto imediato, porque é uma cirurgia. Se for possível, o bebê ficar com ela massa, se não for possível, porque ela não está bem, ou, enfim, vai ficar no berçário. No quarto,
a gente já pensa em profilaxia de trombose, métodos mecânicos e métodos medicamentosos. Então, mecânico, deambulação precoce, com 6 a 8 horas pós-cesariana, uso de meias para quem tem muitas varizes, né? Fisioterapia, motora mesmo, visando profilaxia. E medicamentoso, existe já também um protocolo para isso, amplamente usado na Bahia, graças a Deus, que usa Clexane em doses variadas, de acordo com a gravidade e a necessidade da mulher, uma escala, não precisa ninguém gravar isso não. Manejo da dor, eu acho triste uma mulher fazer uma cirurgia com uma cesariana e que vai amamentar um bebê de 3 quilos, vai botar em cima da cirurgia. Eu quero saber quem é que faz uma cirurgia, tá? E não fique igual uma lagartixa esticada na cama 15 dias, a cesariana, a mulher tem que levantar em 8 horas, amamentar o bebê por cima da barriga, se levantar, ficar sem dormir direito, sem comer direito, e todo mundo acha isso normal, e ainda tomando pouco remédio para dor. Não, minha gente, entupa a paciente de remédio para dor, porque ela está com a cirurgia de médio e grande porte, e ela ainda tem que ficar com um bebê de 3 quilos em cima da barriga dela. A cada 2 horas, ainda se levanta, desce, sobe da cama, né? Então, assim, sejamos menos cruéis com as mulheres. Então, entupa ela de anti-inflamatório, se ela não tiver alergia, paracetamol, opioides leves podem ser usados também, Tilex, Tramal. Se ela não tiver alergia de pirona, eu sei que é classe D, isso precisa ser informado a ela, mas o resto também é ruim. Dipirona de 6 em 6 horas. E opioides mesmo, às vezes de morfina, a gente pode lançar a mão, porque essa mulher precisa de um bom controle da dor. Retirar a Foley com brevidade, né, o cateter de Foley, para prevenir infecção urinária. Então, ali, a partir de 6 a 8 horas pós-parto, se diurese clara, pode tirar o cateter. Ela já consegue se levantar para fazer xixi. Alimentação com líquidos. Então, a partir de 2 a 4 horas pós-cesariana, ela já pode beber líquidos claros. 4 a 6 horas, ela pode beber líquido que ela quiser. E sólidos a partir de 8 horas de cirurgia, tá bom, gente? Náusea e vômito são comuns, porque é uma cirurgia que pode mexer nas alças intestinais, porque a gente enxuga a cavidade pélvica. Então, ela pode ficar nauseada, a própria sensação da anestesia pode nausear a mulher. Então, vamos deixar antieméticos para essa mulher. Esforço físico recomendado é apenas o peso do bebê, evitar agachamento, se esticar, lavar roupa, enfim, essas coisas mais pesadas por 4 a 6 semanas. Demais atividades sem cargas, como pequena caminhada, podem ser feitas após 15 dias do parto ou de acordo com a dor da mulher. E atividades de fortalecimento pélvico, aquela fisioterapia uroginecológica, ela pode ser feita também a partir de 15 dias pós-parto, que é quando a região pélvica desincha, tá? Mesmo que você queira uma cesárea, seu corpo se prepara para o parto normal. Então, existe um aumento do tamanho da vulva e da vagina e da região perineal em 200 a 300 vezes próximo ao parto. Então, isso vai desinchando ao longo de 15 dias. Aí, sim, vocês podem começar a fazer atividade de fortalecimento pélvico. Estimular a deambulação após 6 a 8 horas de cirurgia, justamente para evitar trombose, ilho paralítico, náusea, vômito, mal-estar, essas coisas. O curativo deve ser retirado em 6 a 24 horas, para que aquela ferida fique epitelizando ao ar livre. Nada de faixas, nada de espartilhos, tá bom, gente? É uma cirurgia delicada, que precisa de vestes confortáveis, e não pode botar elástico de nenhuma veste em cima da cicatriz, por 40 a 90 dias, para que aquela epitelização seja boa. Então, ela pode usar uma calcinha com reforço na barriga, mas não deve usar aqueles espartilhos em forma de faixa que não ajudam em nada. O que cresceu 9 meses, minha gente, vai levar alguns meses para voltar para o lugar. Precisamos parar com essa conversa maluca de que a gente pariu hoje e amanhã vai estar lisa. Impossível, é uma coisa tão importante acontecer na nossa vida, não deixar nenhuma marca, seja na barriga, seja na vagina, seja no nosso coração, na nossa alma, tá? Eu acho que a gente precisa se cobrar menos, se aceitar mais. Essa é uma condição feminina. Ótimo. Eu conheço um bocado de homem que tem inveja disso. Gestar e gerar outro ser humano. Só nosso. Atividade sexual. Quando a paciente se sentir pronta
aquela orientação maluca, olha a polêmica, aquela orientação de 40 dias sem atividade sexual é da Bíblia, não tem fundamento teórico, está lá em Levíticos, capítulo 12, 6 a 8 semanas sem atividade sexual para repouso da mulher que é dona do lar e não merece ser perturbada pelo marido, está lá escrito. Somos seres sociais e a Bíblia foi escrita há milhares de anos atrás. Então, minha gente, a atividade sexual, quando a paciente se sentir pronta e à vontade, lembrando que sexo não é somente penetração vaginal. Ok? Vamos descomplicar isso na nossa cabeça. Quando o parto é normal, se ela não tem pontos perineais, a orientação é a mesma. Complicações. Vamos agora. Por que falar de complicações? Primeiro, para vocês se atentarem, enquanto médicos, do que pode complicar, mas que vocês possam explicar para a paciente com muita tranquilidade de que 15 a 20% das vezes pode acontecer isso e ok, não é má prática, não é que alguém esqueceu de fazer alguma coisa, é porque acontece, porque é uma cirurgia. Infecção da ferida operatória é a complicação mais comum de cesariana. Pus, seroma e hematoma são as complicações mais comuns, atingindo até 20% de toda e qualquer cesárea em qualquer situação. Infecção urinária também é a segunda causa de complicações, né, mais comum, e endometrite também, viu? Por falta das profilaxias antibióticas corretas. 1 hora antes da paciente entrar na sala de parto, ela merece 2 gramas de Kefazol, se não for obesa. Se tiver mais de 120 quilos, 3 gramas de Kefazol. Se tiver em trabalho de parto, ela merece 500 miligramas de azitromicina associada à cefalexina, ou associada ao Kefazol, tá, gente? Pouquíssimas pessoas fazem essa azitromicina. Então, em trabalho de parto ou bolsa rota, se virar cesárea, a mulher merece Kefazol e azitromicina 1 hora antes de incisar a pele. A maioria das vezes a mulher entra, toma antibiótico, não dá nem 10 minutos e abre a pele. Lascou, aumentou a chance dela de infecção da ferida operatória, tá? Hemorragia é a maior causa de mortalidade materna no Brasil. E nos Estados Unidos, até 18% das cesarianas podem precisar de hemotransfusão. Isso é grave, gente. Para vocês verem que o útero cortado, ele não contrai direito. A gente precisa manter artificialmente a contração com remédio, tá? É igual a dor. Vai fazer uma cirurgia. Ah, mas foi uma cirurgia, foi parto. Ela sabia que ia doer. Uma pinóia, minha gente. Tem remédio para dor para isso. É para isso que o cérebro de alguém desenvolveu um monte de remédio para dor. Não é para a mulher ficar se acabando de dor, viu? Lesão de outros órgãos, bexiga e intestino, principalmente, pode acontecer em 0,2% a 0,5%. Não é uma prática. Está descrito como possível. Tromboembolismo e TEP. Olha só, minha gente. Evento trombótico, acidente vascular cerebral isquêmico, infarto agudo do miocárdio, TEV, acontece em 44 de 100 mil partos cesáreos durante as primeiras 6 semanas pós-parto, lá nos Estados Unidos. A mesma situação em parto normal, apenas 14 em 100 mil. Que coisa. Estamos oferecendo algo mais seguro, mas que nem sei, viu? É mais seguro mesmo, minha gente? Mais uma reflexão. Tromboflebite pélvica é rara, mas na verdade é subdiagnosticada, porque a gente se habituou a tudo querer exame complementar mostrando Lé com CRE. Mas a clínica é soberana. Febre com dor pélvica, sem nenhum achado de foco infeccioso em outro lugar da mulher, mesmo com raio-x, tomografia e ressonância negativa, levanta pra gente o diagnóstico tromboflebite pélvica, tá bom, gente? Que se trata com antibiótico e Clexane, ok? Mortalidade materna, cesariana, também está associada à mortalidade materna, principalmente em países em desenvolvimento, inclua-se Brasil. Quanto menos experiente e menos expertise tiver o profissional que for fazer a cesariana, maior a chance de mortalidade dessa mulher.
Efeitos psicológicos, elevada incidência de depressão pós-parto. Apenas um dado para vocês: algumas literaturas norte-americanas demonstram que, de todos os partos normais cesáreas, até 80% das mulheres têm depressão pós-parto e 30% dos homens têm depressão pós-parto. Cesárea, de emergência principalmente, é uma das principais causas. Vamos ser mais gentis com as nossas gestantes, explicar melhor as coisas, estar ao lado dela, segurar a mão, deixar ela participar do nascimento do bebê, usar música, louvor, oração, bater tambor, usar corrente, o que ela quiser. A gente precisa respeitar mais o que aquela mulher precisa e não o que a gente quer. E também morbidades fetais e neonatais, como a prematuridade iatrogênica, principalmente das cesarianas eletivas abaixo de 39 semanas. Uma cesariana eletiva aumenta em 120 vezes a chance do bebê ter taquipneia transitória, que precisa ficar na UTI. Que legal! Tira o meu bebê e ele vai para a UTI. Eu não sei qual é a lógica disso, não sei quem foi que disse que isso era legal. E de trauma no bebê também. Existe, viu, gente? Não é uma prática. Às vezes o bisturi passa na testa, na cabeça, na bunda. Às vezes tem distócia de ombro. Quando o bebê é pélvico, pode ir lá pegar a cabeça, ter distócia também. Então, acontece em 3%, viu, gente? Placentação, aí complicações a longo prazo. Eu gosto de falar isso porque ninguém fala disso. Todo mundo, não, complicação aconteceu ali, acabou, não. Placentação normal. Lembra que eu falei que a placenta, ela geralmente vai no fundo do útero? Mas toda vez que a mulher tem uma cicatriz no útero, a placenta, não sei por que cargas d'água, ela procura onde tem a cicatriz. Aí ela vai, pumba, entra, ela se gruda ali na cicatriz da cesariana anterior. O que acontece quando ela se gruda ali? Ela não tem aquele miométrio grosso para invadir. O que ela faz? Invade bexiga, invade parede do reto, as chamadas placentas acretas, percretas ou incretas. A creta, ela adere. Você tira ela com a mão, tá de boa. Percreta, ela penetra o miométrio e ela vai ali até os limites do útero. Increta, ela invade como se fosse um câncer. Então, ela pega órgãos externos. Isso é grave e se tornou mais comum por causa das cesarianas liberais. Tem a chance de ruptura uterina num próximo parto, que é baixo, de 2% a 3%, mas que exige vigilância dessa mulher durante o trabalho de parto, depois da primeira cesárea. Istimocele e fístula útero-peritoneal são questões raras, que podem ser vistas pelo ultrassom, mas que também deixam a gente muito preocupados, porque ele pode fazer uma ruptura uterina fora de trabalho de parto, inclusive, só com o crescimento do útero, né, no segundo a gravidez. Gravidez de cicatriz de cesariana, que é considerada gravidez ectópica. Então, se a gravidez se instalar na cicatriz da cesárea e dilatar essa cicatriz, fizer uma istimocele, isso é considerada gravidez ectópica, e inclusive pode ser tratada com metotrexate ou até mesmo virar esterectomia por sangramento. Não é tão incomum assim como a gente pensa. Na cicatriz, sangramento pós-menstrual, cicatriz no abdômen, viu? Sangramento pós-menstrual, dor pélvica crônica, dismenorreia, dispareunia por causa da cicatriz que é feita de segmento. Então, quando tem a penetração profunda, muitas mulheres referem dor incapacitante. Infertilidade secundária, porque você fez uma cicatriz às vezes, no lugar que não foi legal, e endometriose espalhada pela barriga. Aderências também podem acontecer, tá? Deixa eu ver o que mais. Finalizou, meu Deus, consegui. Demorou, mas foi, viu, gente? Essa é uma paciente, ela autorizou a imagem, tá bom, gente? É uma paciente que já pariu com a gente três vezes, 3 partos naturais, e a luta dela e da família dela é por esse respeito de parir natural. Não gosto nem de falar, já assisto a família dela há anos, e da gente entender que uma cesárea bem indicada salva vidas, mas uma cesárea mal indicada pode trazer complicações para a mãe e para o bebê, e que a gente, às vezes, não tem noção, né? Eu vou fechar aqui a apresentação. Vocês querem que eu volte em alguma coisa?
Acho que não, professora. Comentários maravilhosos, sensacional.